Bom dia a todos. Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, óbvio. Ela veio do Senhor para nós. O mundo não gosta dela. O mundo joga fora a Tua palavra. Trata como com desdém Tua palavra. E até em igrejas tem feito isso. Eu espero, Senhor, por Tua misericórdia, que onde eu estou não haja isso. Haja uma alegria pela verdade. Que não abandonem a Tua palavra. Que não troque pelo mundo. Porque é trocar o tesouro Teu por lixo. Então, Senhor, dá-nos nesta manhã a maravilha que está escrito aqui, que o Senhor mandou para nós, e é meu dever pregar isto, para a glória do Senhor, para o bem do Teu povo, aqui na face da terra. Em nome de Cristo, amém. O tema aqui, que eu escolhi para os irmãos, é vivo por fora, morto por dentro. Eu gosto demais. Aliás, toda a Bíblia para mim é preciosa, né? Mas parece que tem texto que nos chama atenção. É igual a casa da gente, né? Você mora na sua casa, cada parede, a entrada, a sala, o corredor, os quartos, os sanitários, né? A cozinha, tudo pertence à casa, tudo é importante ali. A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Tá? Você entra na casa de Deus e tudo ali é importante. Você lê o Pentateuco, por exemplo, os livros de Moisés, os livros históricos, que são 12 livros, os livros poéticos, tudo faz bem à nossa alma. Os livros proféticos, combinando os profetas menores com os grandes. Você entra no Novo Testamento, você gosta dos evangelhos, dos 4, né? Você vai para as cartas, os livros de Atos, enfim, tudo é maravilhoso, né? Mas igual eu falei da casa, tem partes da casa que a gente fica mais nela, né? Na sala, sentado no sofá ou na cozinha, né? É assim a Bíblia também. Tem partes que nós falamos, puxa vida, que coisa. Parece que o tesouro de Deus brilha mais aqui, né? Mas não é, tudo é tesouro de Deus. Então o livro de Apocalipse é assim. Eu posso garantir para os irmãos que tem tanto mistério em Apocalipse que não há nenhum pastor que possa se definir. É assim. É assim. Mas nas cartas, irmãos, nessas 7 cartas aqui, que compreendem o capítulo 2 e o capítulo 3, eu posso definir.
Eu garanto para os irmãos que essas 7 cartas estão tratando da igreja. Então, quando os irmãos chegam no capítulo 4 de Apocalipse, a coisa muda. Parece que João é levado ao céu e vê o que é que está acontecendo lá no céu, um preparo do trono de juízo de Deus. Isso envolve o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Mas os capítulos 2 e 3, porque o capítulo 1 é a introdução, né? O capítulo 2 e 3 mostram as 7 cartas às 7 igrejas. E eu quero mostrar para os irmãos, eu vou tentar passar em minhas palavras o que nós vemos nisso aqui. O que essas cartas querem dizer para nós? Elas, primeiramente, mostram as condições da igreja desde o início do dia de Pentecoste até quando ela ser levada para o céu no arrebatamento. Então, compreende aqui, do dia de Pentecoste até o arrebatamento. A igreja de Cristo está nesse período que gira em torno de mais de 2000 anos. Tá? Houve períodos de perseguição, de apostasia, o período final, a igreja firme, que é a Filadélfia, e a igreja morta, que é a igreja de Laodiceia. Tá? Então, na realidade, aparece tudo isso em cada período. Cada período tem isso. Tá? Então, segundo lugar, cada uma das igrejas pode descrever situações ou circunstâncias, espero que eu esteja sendo claro, diferentes em locais diferentes. Por exemplo, se começar uma perseguição aqui no Brasil, essa perseguição, ela é representada pela igreja de Esmirna. Os irmãos podem olhar ali, que é a igreja perseguida. O que está acontecendo, por exemplo, lá na Venezuela, tá? Ou na Argentina, é igreja Esmirna, perseguição. A gente não sabe quantos crentes tem na Venezuela, eu não sei. Tá? Nós estamos sabendo da Venezuela mais agora, com o que está acontecendo lá. Né? Mas sem dúvida, tinha igrejas, crentes em Cristo, fiéis ali, perseguidos. Muitos devem ter sido mortos, pastores também. Né? Então, queridos irmãos, Esmirna aparece ali. Se começar uma perseguição aqui, aí nós vamos ver o que é que está acontecendo com a igreja, e ela é representada em Esmirna. O sistema apóstata de hoje, você sabe o que é apostasia, né? Afastamento da verdade. Está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos no Brasil 2 tipos de igreja: Filadélfia e Laodiceia. É que mais destaca. Filadélfia é a igreja firme. Os verdadeiros crentes são chamados da igreja Filadélfia. E Laodiceia é a igreja morta. É aquele grupo de crentes que diz que é crente, mas não é. Tá? E vai para o céu. Tá? Mas você sabe o que acontece? Periodicamente, Jesus entra para fazer uma limpeza na igreja. Igual a limpeza que a irmã fez lá em nossa casa. De vez em quando vem alguém para dar uma limpada geral. Jesus faz isso com a vassoura dele. Ele tira o que não é dele, porque ele não suporta estranhos dentro da casa dele. Ele faz isso na igreja. Tá? E ele está fazendo isso aqui no Brasil, irmãos. Tá? Ele está divertindo o povo. Sempre tenho falado isso. Cuidado, cuidado, cuidado. O povo não quer ouvir a verdade hoje. Eles querem ouvir coisa, pastor, eu sou salvo, vou para o céu. Mas não querem ouvir da vida real, vida abundante, a glória de Cristo. Não querem. Então, irmãos,
A igreja de Sardes, foi essa aqui que nós vimos, está vendo aí? Eu li até o versículo 6. Ela parece ser uma severa advertência à igreja, quando ela está permitindo elementos não salvos participarem de seus cultos. Está vendo? É a igreja de Sardes. Parece, irmãos, que há algo que vai crescendo paulatinamente. A igreja aos poucos vai enchendo de elementos que não são salvos, até que aquela igreja seja transformada numa igreja de, quem lembra? Laodiceia. Tá? Então os irmãos podem perceber que o caminho é gradativo, que as coisas vão devagarzinho até que... Tá? Eu ouvi de um beduíno, né? Aqueles elementos que andam com camelo no deserto. Ele armou a tenda no lugar e ficou ali. E ele ficou com dó do camelo e deixou que o camelo colocasse a cabeça dele na tenda. Depois, deixou que metade do camelo ficasse dentro da tenda. Até que o camelo expulsou o dono dele e ele ficou sozinho dentro da tenda. Os irmãos percebem o que acontece com a igreja? É que nós, aos poucos, vamos deixando os elementos entrarem dentro da igreja e logo a igreja está contaminada, tá? Transformando a igreja em Laodiceia, que é a última das igrejas aqui que aparece. Tá? Estou indo devagar aqui para os irmãos entenderem, então não tenhamos pressa. Tá? Parece isso, irmãos, os ímpios costumam expulsar os justos, como o caso do camelo, né? Tá? Você está dentro da igreja, de repente tem mais elementos não crentes dentro da igreja, e esses elementos aos poucos vão expulsar os que são crentes. Eu ouvi a respeito de um pastor, que ele foi chamado para ser pastor numa igreja lá no Ceará. Eu não sei que ano foi, mas quando ele chegou lá, a liderança da igreja disse: nós não queremos que o senhor pregue sobre o pecado, sobre outras coisas. Tá? Você vai pregar aquilo que nós queremos ouvir. Ele ia ganhar bem, mas ele preferiu falar: não vou, eu vou pregar o que Deus manda pregar. Tá bom? Saiu. A igreja não quis. Ele foi para uma igreja no interior, uma igreja pobre, mas pôde pregar. Eu não sei se ele está ainda na igreja, mas ali ele podia pregar o que Deus queria que ele pregasse. Fidelidade a Deus, né? Então, queridos irmãos, quando chega a situação de uma Laodiceia, é porque provavelmente não tem mais nenhum crente ali. Não tem. Eu já experimentei isso na minha vida. De pessoas que falam: saiam. Se não manda a gente sair, eles armam a arapuca para a gente sair. Porque não querem mais. Eu já lidei com isso. Já lidei com a igreja, que não queria que eu ficasse, mas entrou um gay na igreja. Já imaginou? Eu já vi isso. Se não brincam, irmãos, Satanás sabe como mandar os seus. Tá? Então eu quero tomar esta carta da igreja de Sardes para chamar a atenção dos irmãos, de todos quantos me podem ouvir, sobre o perigo de ser vivo por fora e morto por dentro. Já imaginou? Já imaginou quando Deus chega e mede o batimento cardíaco de uma igreja? Descobre que por fora parece que está vivo, os olhos abertos, mas por dentro o coração parou. Que coisa! Então, queridos irmãos, hoje, nesta manhã, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto. Vamos lá? Vamos para o texto aqui que nós... Agora eu quero vocês que estão lendo a Bíblia,
sempre leiam, examine o que está escrito. Tá? Hoje tem milhares de pessoas chamadas crentes que querem escutar o que o pastor diz e não olham para o que está escrito. É muito perigoso, porque o pastor pode estar pregando a opinião dele. Tá? Ele achou um texto bíblico, pregou, todo mundo fecha a Bíblia, olha para o pastor e diz: olha, joia, o senhor pregou uma mensagem maravilhosa. Mas não tem nada a ver, irmãos. Tá? Não é o que o pastor, no seu ensejo, sua sabedoria, pregou. É o que a Bíblia diz. Tá? Paulo passou por uma cidade chamada de Bereia. E o pessoal de lá, diz a Bíblia, que eles eram mais inteligentes. Porque eles examinavam o que estava escrito para ver se Paulo estava falando a verdade. Nós precisamos disso hoje, irmão. Eu sempre tenho dito que a maior parte do povo hoje, eles estão atrás de alguma coisa que satisfaça eles. Eu quero ouvir isso que me agrada, eu não quero ouvir o que o pastor fala. Eu quero que eu ouvir o que me agrada. Então é igual chegar numa mesa, tá? Eu não quero comer o arroz, eu não quero comer a salada, eu quero comer a carne que tem ali. Então você fica escolhendo o seu prato favorito. É perigoso. Então vamos lá, queridos irmãos. Deus lhes dê sabedoria para examinar o que está escrito. A primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos conhecer o Senhor da igreja. Os irmãos podem perceber o quanto Cristo aparece aqui como Senhor da igreja. Nas 7 igrejas que aparece aí, ele aparece logo no começo. Ele é o dono da igreja. Tá? Ele é o dono. Não é o pastor Davi Sena, não é outro pastor, não é o fulano de tal, não, é o Senhor da igreja. É Ele que eu devo temer. Tá? É Ele que eu devo submeter e pregar o que Ele manda pregar. Eu não sou dono da igreja. É importante isso. Se eu não temer ao meu Deus, eu estou perdido. Vamos lá, irmãos. Como é que ele aparece para a igreja de Sardes? Os irmãos podem perceber que em cada carta, ele aparece de uma forma diferente. Por quê? A maneira como ele aparece vai dizer o que ele quer ensinar para aquela igreja. O que ele quer advertir. Tá? Por exemplo, para a igreja de Laodiceia, ele aparece como? Os irmãos podem olhar, rapidamente está aí no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, o versículo 14. Estas coisas diz, agora, os irmãos percebem? Amém. Hoje o povo fala amém assim, né? Amém, amém, nem sabe o que significa, nem sabe. Amém é uma conscientização de que aquilo que ele está falando é verdade, tá? Ele está pondo o dedo e diz: isso aqui tem o meu timbre, meu carimbo. Tá? Quando você vai fazer um documento, né, você vai lá no cartório. Né? Então, aquele documento é tão fiel que você pode levar. Vão aceitar aquilo. Tem a sua assinatura e tem a rúbrica ali do cartório. Quando Jesus diz: eu sou o amém, ele está dando a rúbrica dele. Os irmãos podem ver isso nos evangelhos. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele diz: em verdade vos digo. Aquela palavra em verdade é a palavra amém. Em João, ele diz 2 vezes: em verdade vos digo. Ele está assinando 2 vezes. Tá? Está dizendo: o que eu falo é verdade. Tá? Então, irmãos, isso fazia os apóstolos tremerem. Hoje eu vejo o povo falando graça e paz. Você sabe o que é isso? Quando era só usado pelos apóstolos, essa saudação, era só usada por eles. Porque quando eles chegavam, eles estavam dizendo para a igreja: o que nós estamos trazendo para vocês vem do Senhor, graça e paz. Está vendo? Era dos apóstolos. Então, a igreja não precisava temer com essa saudação.
Então, queridos irmãos, quando ele chega para a igreja de Sardes, ele diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Impressionante. Ele está falando com o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja, o mensageiro. Tá? Pastor da igreja. Ele recebe a mensagem. Tá? Sempre tem uma autoridade. Se eu chego na casa do Gessé, se alguém chega para dar um recado, quem é o chefe da família? Deus sempre lida com autoridade, irmão. Chega na igreja, fala com o pastor da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Pois o pastor comunica. Tá? Vamos lá. Agora ainda o versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é isso? Agora eu chamo a atenção de vocês para vocês debruçarem sobre o texto. O número 7 na Bíblia, para nós 7 é 7. Começa hoje a semana. Né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7. 7 na Bíblia não indica meramente a quantia, mas algo perfeito, algo completo. Por exemplo, ontem terminou aqueles 7 dias, completo. Começa outra série de 7. Na Bíblia, 7 indica isto, indica algo completo. O que quer dizer aqui? Que indica a capacidade do Senhor de discernir a igreja, de cuidar da igreja perfeitamente, que Ele não falha, que tem o domingo, tem a segunda, vem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, completou, retoma novamente. O Senhor não vai acrescentar número nenhum a mais, tá? Nós vivemos 7 dias, e depois começa outros 7, né? Jesus assim também cuida da igreja, não falha. Outro detalhe, quando fala os 7 Espíritos de Deus, está falando o quê? Que o trabalho de cuidar, de lidar, de ensinar perfeitamente a igreja pertence ao Espírito Santo. Tá? A Ele toda a glória. Irmãos, qualquer pastor, qualquer profeta, qualquer mensageiro, ele não ocupa o lugar do Espírito de Deus. Eu tenho que pregar a Bíblia, porque eu sou o comunicador aqui. O Espírito Santo vai usar quem dá em cena. Se eu morrer, outro vem para cuidar dos irmãos aqui. Está vendo? Mas quem não morre é o Espírito Santo. Ele é o cuidador da igreja. Ele habita em cada crente. E como é o número chamado 7, não é porque tem 7 Espíritos. É porque o trabalho do Espírito é completo. Não sei se os irmãos estão entendendo aqui. O trabalho é completo. E inclusive aqui, as 7 estrelas também. Interessante. 7 estrelas indica o quê? A beleza da igreja, o brilho da igreja. A igreja não apaga, irmãos. A estrela nunca apaga. Tá? O sol está aí, é uma estrela. Vamos então. Aquele que tem as 7 estrelas, indica que, o quê? A igreja é completa? É. A igreja é completa. Ela está em formação do tempo, mas Cristo já comprou a igreja. Ele já salvou a igreja. A igreja já está assentada no céu com Ele. Ah, pastor, mas não vai salvar mais ninguém? O Senhor está salvando, mas Ele já conhece todo mundo. Ele já morreu pela igreja, tá?
Aquele fulano que daqui talvez uns 10 anos vai ser salvo, daqui um ano, faz parte da igreja. Está vendo, irmãos? Se tivermos um avivamento aqui, nossa esperança, que Deus salve milhares de almas, é para o trabalho da igreja. Cristo conhece o povo dele. Ele não perdeu ninguém. Ele não está lá no céu assim, ó. Puxa vida, eu tenho falado tanto para o povo de Ribeirão Preto, para o povo de São Paulo, para o mundo. Eu estou aqui esperando que eles façam uma decisão, mas eles não querem. Não tem isso não, meus irmãos. Deus não está esperando decisão dos homens. A decisão é de Deus. Foi tudo planejado. O que nós estamos vendo agora, acontecendo, é que Deus está operando o que Ele quer operar na face da terra. Então, se Ele nos der almas hoje, aleluia, por meu intermédio, por intermédio de outros, até de vocês também, testemunhando lá fora, conversando, chamando pessoas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, faz parte. Mas quem faz a obra é a vontade soberana. Aquele que faz a vontade de Deus, não a vontade do homem, não. Então a igreja é completa. Então se tem gente estranha dentro da igreja, a coisa é com Deus agora. Por exemplo, se um pai de família, um homem, sai do serviço, chega em casa e tem pessoas estranhas na casa dele, que ele não conhece, ele não vai gostar. Quem é esse estranho aqui? Então, queridos irmãos, é assim que o Senhor trata a igreja dele. Vamos adiante. Todos os crentes estão nas mãos do Senhor. Eu acho que vocês lembram o versículo, João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E estão nas minhas mãos e na mão de meu Pai. Pronto, está ali. Ele fala as ovelhas. Ele não está falando de um grupinho que ele tem agora. Aí eu tenho um pouquinho de ovelha na minha mão, eu estou esperando que outra se converta. Ele diz, já tem todas as minhas ovelhas. Ele fala, eu já conheço. Paulo fala isso em Timóteo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então não temos o evangelho hipotético. Não estamos esperando para ver se vai dar certo. O evangelho dá certo. É o evangelho de Deus. Então vamos lá, irmãos. Então, ele conhece seu povo, então não há como manipular Deus. Não há. Como pode manipular o Senhor? Agora, vamos partir para a segunda lição, queridos irmãos. Na segunda lição, nós vamos ver o seguinte: examinando os que estão na igreja. Eu quero que vocês olhem agora o versículo, onde ele diz o quê? Versículo 1: conheço as tuas obras. Ele não diz assim, conheço a tua fé. Porque o que mais acontece hoje é que as pessoas estão mais confiantes na fé delas do que na verdade do evangelho. É perigoso isso. Você não pode pegar a sua fé e colocar um poder nela. Porque Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Ele não diz, eu conheço a tua fé. Está vendo aqui? É o que você está fazendo que me interessa. Está vendo? Então eu quero que os irmãos lembrem. A fé é importante? É. Porque a fé vem de Deus. Mas a fé... eu não sei se os irmãos já leram a carta de Tiago. Tem apenas 5 capítulos, irmão. Mas aquela carta é Tiago mostrando que você não pode ter uma fé que não seja combinada com as obras. Você disse que crê, mas cadê você? Você está na igreja, você está lendo a Bíblia, você está vivendo para a glória de Deus, você está junto com os irmãos em Cristo,
está orando com eles. Então, sua fé, se não tiver essas coisas, para que serve, irmãos? A sua fé é morta. É isso que Tiago está querendo dizer. Então, o que está acontecendo hoje? Eu tenho fé que eu sou salvo. Mas você está na sua casa. Você não está falando. O pastor não tem você na igreja. Tá? Não tem. Você não está com os irmãos. Você não está na batalha. Você não está na luta. Você não está sofrendo com os outros. Você não está. Você está fazendo o que quer. Então, sua fé, conforme diz Tiago, é morta. Está vendo aqui? Então, irmãos, aí lá em Tiago, ele combina a fé com os atos. Ele usa Abraão. Lembra, Abraão creu e ofereceu seu filho. Ele obedeceu a Deus. Está vendo? Ele fala de Raabe. Raabe provou ali, em Josué capítulo 2, que a fé dela era. Ela acolheu os espias. Ela colocou ali, não deixou que matassem os espias. Tá? Ela afastou do povo dela para ficar com o povo de Deus. Fé em ação. Por isso que Jesus diz: conheço as tuas obras. Porque essas obras, elas vão dizer que tipo de fé que a pessoa tem. Não é verdade? Vamos lá. Então, quando ele diz conheço as tuas obras, ele está dizendo as obras da fé provam a fé se elas se a fé é genuína ou não. Os irmãos estão entendendo aqui? Eu digo, eu tenho fé, eu vou para o céu, eu creio em Jesus. Tá bom. Vamos ver suas obras. Vamos ver. É igual ouro, irmãos. Mesma coisa. Se você sabe que tem ouro em algum lugar, você vai lá. Você vai examinar o ouro. Você vai avaliar se é ouro mesmo. Se é apenas aparência. Né? Eu tenho aqui minha aliança. É ouro. Mas de longe, eu poderia colocar aqui um anelzinho simples. Bijuteria. Brilhando. Pastor, tem um anel de ouro ali. Alguém poderia ter. Roubar. Pensando que é ouro. Mas é bijuteria. Com o passar do tempo, aquilo vai desmanchando. O brilho do ouro, o falso brilho, desaparece. E fica um latão. Né? Parece, mas não é. Então, queridos irmãos, cuidado. O Senhor Jesus Cristo diz: eu conheço. Como o Senhor conhece? O que é conhecer aqui? Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu falei para os irmãos que tem dois verbos no Novo Testamento que traduz por conhecer. Uma é a palavra conhecimento por experiência. Né? Tem coisas que nós aprendemos. Vamos para a escola, Rogério vai, outra criança vai, alguém está fazendo a faculdade, ele está aprendendo. Esse é o sentido de uma palavra, conhecimento por experiência. Né? Mas Jesus não aprende assim, ele já sabe de tudo. Tá? Os olhos do Senhor, irmãos, olham tudo, já vê tudo. Ele não precisa aprender. Tá? Eu já sei, irmãos, quem é minha esposa? Ela está lá em casa. Eu não preciso chegar lá e pegar um livro para aprender quem é minha mulher, quem são meus filhos, porque eu já sei quem são. Eu não preciso estudar para saber quem foi minha mãe, quem foi meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, onde é a rua que eu moro, não preciso estudar para isso. Eu já sei. Tá? Conhecimento completo. Aqui, o Senhor está dizendo, conheço. Está dizendo, não precisa me perguntar. Ele não está falando assim, eu tenho aqui, os pastores costumam ter, agora com o computador, né? A gente coloca algo sobre cada membro da igreja, né? A vida dele, quando nasceu, quando se converteu, tudo que o pastor precisa de informação para orar, para lidar com aquele crente, com os crentes na igreja. Jesus não precisa disso, ele conhece.
Os irmãos vão perceber que ele aparece como os olhos de chama de fogo. Por quê? Os olhos do Senhor indicam que ele já, tudo, não tem nada escondido. Não tem nada. Você pode esconder do sol. Você pode ficar atrás de uma árvore, dentro da sua casa, e o raio do sol não pegar você. Mas com Cristo não tem nada. Tudo é visto perante Ele. Está tudo claro. Não tem esconderijo para Ele. Ele já sabe de tudo. Foi por isso que o salmista falou: sonda-me, ó Deus. Ele está dizendo: não me deixe brincar com o Senhor. O Senhor sabe de tudo que está lá dentro. Às vezes por fora você diz uma coisa, quando por dentro não é. Mas o Senhor já sabe. Conheço as tuas obras. Isso é para gerar o quê? Temor. Sonda-me, ó Deus. O povo quer isso hoje? Não. Vamos lá, irmãos. Então, o Senhor não está com uma lupa de detetive, né? Não está com aquela lupa ali olhando. Será que a irmã fulano de tal é crente? Vou dar uma examinada para ver. Não. Ele diz: conheço duas obras. Ele já sabe quem é e quem não é. Esse é o nosso Senhor, Senhor da igreja, irmãos. Toda prova de fogo não é para que Deus fique conhecendo, mas para revelar quem é a pessoa. Está vendo? Então, quando ele chega em Laodiceia, ele claramente diz: olha, eu sei quem são vocês. Vocês dizem que são crentes, mas vocês não são. Vocês são mornos, ou não são quentes nem frios. Vocês são mortos. Por isso que eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Já imaginou? Que coisa. Então, irmãos, vamos à prática disso. Não pode ser a fé que alguém outro operou em mim. Está vendo aqui? Eu tenho muito cuidado, irmãos, com o evangelismo. Porque um pastor pode passar a fé dele para o outro. Dizer: você já é salvo. Espera um pouquinho. Quem passa a fé, quem transmite a fé é o Senhor. Lembra de Hebreus 12? Quem é o autor da fé? É o pastor? É o missionário? Eu conheci alguém que dizia que era crente porque alguém outro falou para ela que ela aceitou Jesus e ela era salva. Mas a vida dela não correspondia de maneira nenhuma. Passaram para ela a ideia que ela ia para o céu. Quem faz isso é Deus. Eu não posso dar fé minha para os outros. A fé é algo particular, irmãos. Tá? A irmã ali não pode passar para o marido dela. A fé que ela tem é dela. Tá? Então, queridos irmãos, é assim a Bíblia fala. A fé é particularmente minha. Eu tenho que exibir, mostrar fervor. E os outros podem dizer se essa pessoa, ela realmente é a pessoa de fé. Mas eu não posso transferir. Está vendo? O meu filho, eu não posso passar salvação para ele. Meu filho Jessé não pode passar salvação para o filhinho dele. Ele vai orientar o filho, mostrar a verdade, trazê-lo na igreja, até que a criança possa ouvir, ensinar todos os princípios bíblicos. Mas ele não pode dizer: você é salvo. Porque quem faz isso é Deus. Quem opera a convicção de pecado é Deus. Quem dá plena certeza é Deus. O encontro do homem é com Deus, não é com o homem. Está vendo? Queridos irmãos, é isso que Jesus quer. Quando trata de indivíduo, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Outro detalhe, irmãos. Quando eu passo a minha fé para os outros, sabe o que eu passo?
eu estou transmitindo orgulho. Quando a pessoa não é salva e você diz que ela é salva, você está passando orgulho para a pessoa. Ah, eu sou salva. E ninguém pode tirar minha certeza de salvação. Espera. Você está passando soberba, arrogância para a pessoa. Tá? Porque quando ela for provada, ela vai correr. Quando o fogo da prova vier, ela foge. Ela não aguenta. Você não pode, ela vai procurar outro ambiente. Ela vai procurar uma outra igreja, onde o pastor vai pregar o que ela gosta de ouvir. Ela quer andar, mas não com o Senhor. Tá? Ela vai cortejar pastores e missionários, não o Senhor. Vamos adiante, irmãos. Também, irmãos, não pode ser a fé ativada por uma tradição religiosa. Tá? Nós, os batistas, temos nossas tradições. Qualquer igreja, qualquer movimento tem sua tradição. Tá? Mas temos que cuidar que salvação é algo individual. Tá? É algo individual. Eu posso batizar aquele menino, mas eu quero saber se ele é crente mesmo. Tá? Se ele se converteu a Cristo. Não é choro, não é lá gritar, pular, saltar, não tem nada a ver. Aprovado pela verdade no íntimo. Tá? Quando a fé vem de Deus, brilha aquilo. Pode ter certeza, ninguém tira. Ninguém tira quando a fé vem de Cristo. Não há poder que nenhum do mundo que possa arrancar a fé que o salvo tem. Agora, quando não é de Deus, pode tirar, porque vai tirar mesmo. Então, cuidemos, irmãos, para não criarmos hipócritas dentro da igreja. Tá? Como faziam os fariseus, eles criavam hipócritas dentro da igreja. E o que acontecia? A Bíblia, Jesus fala, vocês estão fazendo dos homens herdeiros do inferno 2 vezes. Já imaginou? A pessoa já é herdeira do inferno por nascimento. E ser herdeira do inferno ainda por outros que colocaram coisa na cabeça dele. Também, irmãos, não pode ser uma fé motivada por emoção, por música. Está tendo disso demais hoje. Tá? As igrejas hoje, em boa parte, tornaram-se palco de shows, onde a pessoa vem, levanta a mão, sente a presença de Deus, sente que está... Isso não é bíblico não, irmãos. Isso é pura emoção. Isso aí, irmãos, acaba com a verdade ali dentro. É um poder destruidor que essas músicas têm. É um karma. É um espírito que não vem de Deus, que entra ali. Não é verdade. O ambiente onde tem a verdade, a pessoa fica perante a verdade escrita, consciente, com o pé no chão, sou crente em Cristo, tem temor de Deus, ama a verdade, está vivendo para a glória de Deus? Senão, você vai usar essas farsas para encobrir pecado na vida. Vai. Você não quer mudar, não quer andar com Deus, então você vai numa igreja onde dá a impressão de que você está adorando. Quando é obra da carne. Tá? E aquilo vira um tipo de droga, que você vai ter que voltar ali, senão a vida não dá certo. Não pode ser por emoção ou por música. A música foi nos dada, irmãos. Nós podemos cantar hinos que falam da verdade no coração da gente. Músicas de louvor com base bíblica. Também, irmãos, outro perigo, não pode ser a fé
motivada por ativada, a palavra que eu uso aqui, por sacrifício de justiça, pois é rejeitada. O maior perigo que temos hoje, além dos perigos que já temos, esse perigo é mais antigo. É você estar dentro de uma igreja, procurando se justificar. Você pode se justificar numa oração. Você pode se justificar numa atividade dentro da igreja. Você pode se justificar no batismo. É perigo, irmãos. Cuide com a justiça própria. Porque ela é tão letal quanto um câncer que está ali, que você nem imagina que está no seu corpo. Tá. Nossa justiça é a cruz, é a justiça de Cristo. Ou é pelo sangue do Cordeiro que eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Tá? Não tem nada mais, irmãos. Não tem oração, não tem obras, não tem nada disso, não tem pastor. Tudo, irmãos, que eu faço dentro da igreja, até o pastor para pregar, não pode ser usado como justificação. Eu vou para o céu, eu vou entrar. Não. Se você não tem a justiça de Cristo, a veste branca de que você foi perdoado, purificado pelo sangue do Cordeiro, você irá para o inferno. Na Bíblia, os crentes são representados por vestes brancas. Significa pureza de Cristo neles. É simbólico isto. Pureza de Cristo no crente. Que você foi aceito por causa da justiça de Cristo e não por causa dos seus atos. Os atos vêm com a justiça de Cristo. Veja bem, eu oro porque eu sou salvo. Eu trabalho porque Ele me salvou. Eu faço tudo por amor a Cristo, não por amor a mim próprio. Eu trabalho, eu oferto, dou meu dízimo, tudo lido aqui dentro da igreja, porque Jesus me amou. É a justiça dele, não a minha. Está vendo? Então, queridos irmãos, cuidemos, porque você pode estar por fora parecendo que está vivo, quando dentro você está morto. Que perigo. Outro detalhe, irmãos. Qualquer engano pode ser fatal. Porque não haverá explicação naquele dia. Não haverá. Então, toda mensagem que eu prego e que todo pastor fiel deve pregar é para que o ouvinte possa pedir para Deus: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Nós estamos em tempo de investigação, não de alegria, não de, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, pare, caiam. É isso que Tiago fala. Momento agora de um exame profundo. Você é crente mesmo? Ou você parece vivo por fora, mas é morto por dentro? Que coisa. Então, queridos irmãos, eu sei que muitos ficam zangados comigo. Ficam mesmo. Mas é melhor ficar zangado comigo agora e arrepender, do que ranger os dentes de raiva no inferno. Porque a luta não é contra um pastor, é contra Deus. Então, queridos irmãos, conheço as tuas obras. Eu poderia continuar, mas eu vou parar aqui por causa do nosso tempo. Eu quero perguntar: você está vivo ou morto? Aos olhos do pastor, você pode estar vivo. E pobre pastor, que ele, um ser humano. Podemos até conhecer psicologicamente as pessoas.
Mas sabe, quem conhece você é o Senhor da igreja. É Ele. Ele diz, conheço as tuas obras. Porque é o que você faz que declara quem você é. Naquele dia, que base você terá para ser aceito no reino eterno? Que base? Que estrutura você tem debaixo dos pés? É rocha ou é areia movediça? Tá? Tem muitos que estão assim. Pisam na rocha com o pé direito. Com o pé esquerdo pisa na lama do mundo. O que vai acontecer? A lama vai te puxar. Você não tem firmeza numa rocha. Assim. Então, queridos irmãos, não tem jeito. Ou você é salvo, ou você é perdido. Ou você foi a Cristo, ou você não foi. Não tem meio termo. Se você é um crente, você é alegre no Senhor. Você pode dizer, Jesus me salvou. Eu pertenço ao meu rei. Eu sou dele. Nada vai tirar isso de mim. Eu sei em quem tenho crido. Foi essa a declaração de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sou fraco, sem vigor, mas meu Senhor me conhece. Eu o amo. Eu quero viver para a glória dele. Eu posso crescer na fé. Eu sei que eu estou estribado na justiça dele, não na minha justiça. E é nessa justiça que eu quero viver, para a glória dele. É assim, queridos irmãos. Ou nós somos vivos por dentro e vivos por fora. Ou parecerá, com essa abundância de mentiras que tem hoje, abundância de mentiras, vai parecer que nós somos vivos por fora, mas mortos por dentro. Eu vi uma vez no funeral, uma senhora morta, mas ela parecia que estava dormindo. Puseram batom nos lábios dela. Uma senhora basicamente nova, né? Parecia dormindo. É assim que Satanás faz com muito. Parece vivo. Ele sabe mexer com a boca para cantar. Ele sabe mexer com os olhos dos ímpios para funcionar. Ele sabe mexer com os ouvidos, que dá a impressão que está ouvindo. Ele sabe mexer com as pernas para andar. Mas a pessoa está morta. Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. É esta mensagem que eu tenho. E com a graça de Deus, procurarei terminar no próximo domingo. Mas que isto seja de base para os que aqui estão e para todos quantos possam me ouvir. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.